Então, de posse aí do mapa do Bitcoin, conforme nós falamos, eu queria ver se encontrava um candidato a Satoshi Nakamoto que se afinava com esse mapa, né? Muito bem. Eu tinha feito então uma pesquisa, levei um tempo buscando na internet quem é Satoshi, de onde vem Satoshi, e fui coletando possíveis suspeitos, né? E cheguei ao total de 18 candidatos a Satoshi. Mas durante essa busca, eu também fui lendo uma coisa aqui, outra coisa ali, de características do movimento cypherpunk, da onde certamente surgiu Satoshi Nakamoto. Ele surgiu numa lista chamada Cryptography Mailing List, que representava, que congregava esse movimento cypherpunk. E dali surgiu o white paper, dali surgiu as mensagens de Satoshi. Então, certamente Satoshi saiu desse grupo denominado cypherpunk. Ele é um deles. Isso parecia não haver muita dúvida. E digamos assim, nesses estudos, eu acabei chegando a 4 requisitos que Satoshi teria que preencher os 4. É claro que isso aí se trata de um trabalho de detetive, mas eu estava tentando ali depurar, porque 18 candidatos, né, muita gente, eu estava tentando depurar quais eram os mais prováveis, até para não ter que lidar com uma busca muito grande e com um estudo muito extensivo. Eu estava apenas dando ali brincando, vamos dizer assim, né, de encontrar Satoshi Nakamoto. E esses 4 requisitos me pareceram assim fundamentais para eu fazer uma filtragem dentro daqueles prováveis Satoshis. Esses 4 requisitos são os seguintes. O primeiro eu já falei, o Satoshi é um cypherpunk. Ele saiu daquele grupo ali, ou pelo menos de pessoas ligadas a esse grupo, que tinham na criptografia, no anonimato e na liberdade, né, nessa liberdade de poder ter os seus próprios valores, e eu digo aí valor financeiro, e trocar esses valores sem a intervenção do Estado. Então, ele representa um cypherpunk. Satoshi é um cypherpunk. Isso aí ficou muito claro para mim, tanto que isso me levou a eliminar, assim, de cara, eliminar que eu digo no sentido de não aprofundar os estudos em Satoshis que não pertenciam a esse movimento cypherpunk. O segundo requisito, e parece muito claro, muito óbvio, é que Satoshi ele é um gênio, principalmente nessa área de criptografia e privacidade. Ele, do jeito que foi criado, fica bem claro que não é qualquer pessoa que teria capacidade mental de criar tudo aquilo ali, da blockchain até a possibilidade de descentralização, a questão também do gasto duplo, dos generais bizantinos, enfim, ele juntou uma série de possibilidades para que aquilo não desse errado. Tanto é que até hoje está aí funcionando. O terceiro requisito, isso também é claríssimo, Satoshi, seja quem fosse naquele momento, é um paranoico em relação à privacidade. Inclusive estudando inclusive estudando esses cypherpunks, assim como tentando pegar alguma biografia deles, a gente vê que ali todos eles têm uma paranoia que chega quase a uma certa loucura com relação a manter a privacidade, manter o anonimato. Por isso mesmo que Satoshi Nakamoto até hoje mantém esse anonimato. Se não tivesse essa preocupação com a internet no mundo todo, com todo mundo pesquisando, com milhões de bitcoiners, já teriam descoberto a identidade desse sujeito. É óbvio que ele é craque nisso, ele é muito bom nisso, de manter a privacidade, e ele é paranoico em relação a isso, senão já teriam descoberto, não é mesmo? E a quarta característica, e essa também é outra coisa que eu vejo no mundo dos bitcoiners sendo considerado, que eu acho que é um absurdo considerarem isso, é que muitos falam que Satoshi poderia ser não apenas um indivíduo, mas um grupo. Ora, ele participava dessa lista de e-mails dos cypherpunks. Ele tinha o e-mail dele, que era o Satoshin, né? GMX, se não me engano, satoshin@gmx.com, posso estar enganado, agora não tenho de memória.
E é óbvio que ele tinha a senha desse e-mail. Ora, sabendo que é um sujeito paranoico com privacidade, paranoico com anonimato, você acha mesmo que o e-mail de Satoshi Nakamoto, que foi usado para lançar o white paper, lançar o Bitcoin, enfim, aquele que o Satoshi falava através dele, você acha mesmo que ele compartilhava a senha? Porque para ser um grupo, vamos partir do princípio que todos usavam ali aquele e-mail, e as mensagens enviadas eram muito características que eram da mesma pessoa. Mesmo que digamos assim, a elaboração do Bitcoin, a criação, tenha sido feita por um grupo, é muito claro que a pessoa que incorporou o pseudônimo Satoshi Nakamoto era uma única pessoa, e muito preocupada com a sua privacidade e anonimato, e que de forma nenhuma ia cair numa coisa tão elementar que é compartilhar a senha do seu e-mail para que todos pudessem ser Satoshi. No mínimo, podem haver vários Satoshi, mas aquele que lançou o white paper, aquele que se comunicou, era um e era o mesmo. Esse não era um grupo. Então, essa ideia que Satoshi era um grupo, não. A criação pode ter sido até um trabalho de grupo, mas o Satoshi que se comunicou e que lançou, e que é o Satoshi, é uma pessoa, é um indivíduo, é um cypherpunk extremamente preocupado com a sua privacidade. Então, eu peguei esses 18 candidatos, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, e, digamos assim, né, eles foram surgindo, foram aparecendo, fui pegando matéria aqui, matéria ali. Confesso que na época que eu fiz esse estudo não eram esses 18, eram, digamos assim, uns 12 mais ou menos. Depois eu fui, para fazer esse trabalho que eu estou apresentando aqui, eu até incluí outros que foram surgindo depois. Mas no meu estudo em 2019, foi quando eu fiz, eu parti de uns 12 mais ou menos, e que você talvez possa colocar aí como os 12 primeiros dessa lista aí. Basicamente, as duas primeiras linhas, né? A linha de baixo surgiu depois, né? Com exceção do Craig Wright, esse último aí que eu botei por último de propósito, mas basicamente eu parti das duas primeiras linhas. Então, eu fui também fazendo uma espécie de... Isso não deu muito certo, né? Eu vou até mostrar. Eu fui mostrando algumas categorias nesses candidatos a Satoshi, né? Então, aqui, por exemplo, né, eu coloquei aqui um foguetinho, que de certa forma, ligado aos cypherpunks, naqueles que vieram do movimento cypherpunk. Então, esse é um primeiro detalhe que eu tentei colocar aí para, digamos assim, para setorizar o meu estudo. Coloquei uma lâmpada naqueles que, de certa forma, são considerados um gênio. Aí eu coloquei ali uma lâmpadazinha acesa, sendo que aqui tem gênios de especialidades que não interessam propriamente, que é o Shinichi Mochizuki, que é um gênio da matemática, mas ele sempre foi considerado por ser um japonês, por morar em Tóquio, né? E também o Elon Musk, que é um gênio, mas não é um gênio de criptografia na área do Bitcoin. Recentemente foi dito aí por um ex-funcionário dele que seria Satoshi Nakamoto. Mas, enfim, esses eu não levei muito a sério. Aqui temos também um tesourinho. Esse tesourinho aqui que está em amarelo significa que são pessoas que eu acredito que sejam bilionários. Nem todos por causa do Bitcoin, a maioria sim. E quando tem um tesourinho branco é que poderiam ter sido ou seriam bilionários, mas talvez não sejam por motivos diversos. Esse aqui porque é muito louco, assim, o David Shaw, né? Esse foi extremamente paranoico e recusou vários contratos, por exemplo, com a Microsoft, com a antiga Netscape. E esse aqui foi um dos mafiosos mais inteligentes dos últimos tempos, inclusive criou um sistema próprio de criptografia, o Leroy, né, o Paul Leroy, mas o problema é que ele está preso desde 2012, foi condenado agora a não sei há quantos anos de prisão. Ele foi preso numa armadilha pela Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, de uma forma bem similar a alguém que ele também tem uma certa similaridades, que é com o Ross Ulbricht, o criador do Silk Road, que está preso também, prisão perpétua, né? E esse personagem aqui também está preso. Então ele poderia ser um bilionário, mas não é. Acredito eu que não seja, acredito, porque se está 12 anos na cadeia, fica difícil, mas quem sabe, talvez seja, porque ele ganhava muito dinheiro na época que ele foi preso. Temos aqui aqueles que já faleceram, tem uma cruzinha,
Esses 3 já faleceram, o Ralph Finney, o Lance Hasselman e o David Kleiman. Esses já faleceram. Temos aqueles que criaram algum tipo de criptomoeda que não chegou a decolar, mas que algumas foram, todas elas, de certa forma, foram precursoras do Bitcoin. O Adam Back, que criou o Hashcash, o Ralph Finney, que criou o RPOW, o Nick Szabo, que criou o BitGold, o Wei Dai, que criou o B-Money, e o David Chaum, que criou o eCash. Então, eu fui colocando essas classificações. Aqui no caso do Gavin Andresen, eu coloquei um peixinho, porque esse é um peixinho, é uma traíra, então esse aqui também é uma traíra, o Craig Wright. Em certos momentos eles traíram o movimento, por algum motivo, não vou entrar aqui nos detalhes, mas esse aqui foi muito importante na trajetória do Bitcoin, esse aqui já não foi. Esse aqui só traz problema. Tem aqui um lacinho significa um certo elo kármico com Craig Wright. Esse aqui é o laço amarelo porque ele laça os outros, né? Não vou entrar nos detalhes, mas ele processou esse aqui apoiou ele, e esse aqui ele quer pegar lá, tem uma teoria da conspiração que diz que esse está preso e ele está com os HDs desse sujeito aqui, que ele acha que é o Satoshi. Esse aqui diz que é o Satoshi Nakamoto, ele se autoproclama. São 2 aqui que se autoproclamam, é o Craig Wright e esse James Bilal. Esses 2 dizem que são, mas eles seria muito fácil provar que é Satoshi, né? Basta mandar uma mensagem pelo e-mail do Satoshi, ou então mandar um satoshinho, né, um dinheirinho, por alguns daqueles endereços que comprovadamente são de Satoshi Nakamoto, como bloco 1, 2, 3, 4, enfim, tem cerca aí de 1 milhão de bitcoins na posse do Satoshi, e todo mundo sabe quais são esses endereços. Mas, assim, eu queria falar disso aqui. Isso aqui é uma brincadeira, que foi por isso que o Elon Musk ganhou um palhacinho aqui, porque foi dizer no Twitter que Satoshi Nakamoto, na verdade, é porque o Bitcoin teria sido criado por 4 empresas, a Samsung, Toshiba, Nakamichi e a Motorola. Então, Satoshi Nakamoto. Quer dizer, o Elon Musk de vez em quando faz umas brincadeirinhas aqui, mas é por isso que eu coloquei um palhacinho, porque o Elon Musk de forma nenhuma é um palhacinho, é apenas nesse caso aqui do Bitcoin. Tem aqui um sujeito com cérebro rachado, significa que, sem nenhum preconceito, mas é uma referência que esses tem o Asperger, a síndrome de Asperger, que é uma vertente mais leve do autismo, né? Então eu botei aqui isso está muito presente em gênios, né? Gênios, autistas, nós temos aí vários filmes comprovando, muitas vezes são gênios, né? E esses 2 se enquadram na categoria tanto de gênios como detentores dessa síndrome. Eu não sei se pronuncia assim, Asperger, alguma coisa desse tipo, que é uma vertente leve do autismo. Tem aqui um ícone de anjinho, que são 2 que entraram nessa história de Satoshi Nakamoto, mas por acaso foram puxados lá para dentro, não tem nada a ver com isso, de algum motivo jogaram eles lá dentro, né? Enfim, talvez tenha algum outro íconezinho aí que, assim, que esse tem um cadeadinho, porque ele está preso, está na cadeia, é o único que está preso aqui. Esse tem uma algema, não está preso, mas poderia estar, até porque deve ter muito dinheiro, enfim. E ele criou até um derivado do Bitcoin, que é o Bitcoin SV. Enfim, por isso que ele também recebeu traíra aqui, recebeu o peixinho, é um traíra também. Enfim, eu procurei fazer aqui uma espécie de um apanhado, mas isso não ajudou muito, né? E aí também eu corri atrás das datas de nascimento, outra tarefa bem difícil, de alguns eu consegui, foi um trabalho de pesquisa, de outros eu não consegui, e de outros tem até uma certa controvérsia nessa data de nascimento, até porque, principalmente os cypherpunks, eles têm essa questão da privacidade, esses dados pessoais, é muito difícil você descobrir qualquer coisa da vida deles. Então, finalmente, eu cheguei a uma classificação mais limpa do que aquele emaranhado que estava ali, que seriam os mais prováveis, por tudo que eu coloquei, que seriam os que têm um triângulozinho amarelo, e alguns que eu considerei que não seriam esses mesmos, né? Tem uns que não tem nenhuma marca, mas os que têm bolinha vermelha, no meu entendimento, não seriam. Então, esses eu não iria nem perder tempo com esses. Esses aqui eu talvez perdesse mais tempo.
os que têm o triângulo amarelo. E esses que estão sem nada, eu ia ver, meio caminho aí, né? Então esse foi o, digamos assim, o ponto de partida para eu tentar fazer a comparação entre o mapa astral do Bitcoin, que eu já tinha, com a data de nascimento, e aí seria muita sorte se eu conseguisse o mapa completo desses camaradas aí, ainda mais do Cypherpunk. Eu sabia que não ia conseguir mesmo, de fato é muito difícil, mas aí aconteceu uma situação que mudou completamente a forma como eu estava estudando, mudou completamente. Porque naquilo que eu estava pesquisando, eu me deparei com vários artigos que atribuíam um aniversário a Satoshi Nakamoto num dia 5 de abril de 1975. Mas, ao mesmo tempo que eles citam essa data de aniversário, todos esses sites são unânimes em afirmar que 1975 não é o ano que Satoshi nasceu. E aí eu fui verificar, né, por que 5 de abril de 1975? Porque essa é a data em que o verdadeiro Satoshi Nakamoto, antes mesmo de lançar o Bitcoin, se cadastrou num site chamado P2P Foundation, e ali ele colocava essa data como data de nascimento. O personagem Satoshi Nakamoto se cadastrou no P2P Foundation, e nesse cadastro, nesse site, e esse cadastramento deles é anterior ao Bitcoin, usando os mesmos e-mails que ele usava, quer dizer, é ele que se cadastrou com essa data. Aí o pessoal começou a usar essa data como aniversário do Satoshi, mas todos sabendo que era uma data fake, porque ele, como um bom cypherpunk, provavelmente teria ocultado a data de nascimento. E aí começaram a entender que esse 5 de abril era uma referência a uma lei dos Estados Unidos, que é a Ordem Executiva 6.102, lançada pelo presidente Franklin Roosevelt, em 5 de abril de 1933. E essa lei, de certa forma, proibia o cidadão americano de ter ouro, seja ouro físico ou ouro representado por certificados, e os americanos foram obrigados a vender ou devolver ou vender esse ouro ao Banco Central dos Estados Unidos, mediante lá um pagamento que o governo entendeu que era o valor do ouro. Foi uma forma de confiscar o ouro da população americana, e isso tinha alguma relação com aquele jornal que foi referenciado pelo Satoshi Nakamoto no bloco Gênesis, né? Aquele resgate aos bancos na Inglaterra. Então começaram a fazer uma associação de 5 de abril de 1975, que é a data que está no site P2P Foundation, com essa ordem executiva. Só que, quando eu percebi esse 5 de abril de 1975, num cadastramento antes do lançamento do Bitcoin, eu pensei comigo, se tem uma coisa que a gente lida no mundo da astrologia o tempo todo, é com data de nascimento. Isso é o feijão com arroz. É o dia inteiro falando isso com aluno, com cliente, né? E eu tenho por experiência, ao longo de muitos bate-papos, que muitas vezes, principalmente nos anos 2000, 2010, com sites de relacionamentos ou coisas parecidas, as pessoas às vezes queriam falsificar a data de nascimento para querer parecer mais novas ou mais velhas, e elas mudavam apenas o ano. Elas não mudavam o dia e o mês, porque era uma forma de elas manterem a identificação com o signo delas, porque muitos desses sites, inclusive, faziam comparações de horóscopos com os signos, né? Então, se você muda o ano, mas não muda o dia e o mês, você não está mudando, digamos assim, a tua essência, mas só está mudando o ano e está disfarçando a tua idade, só isso. Mas isso era muito comum. Eu nunca vi um caso em que a pessoa mudou tudo. Sempre mudava o ano. E aí eu bateu uma espécie de uma ideia. Cara, provavelmente, como ele não tinha ainda lançado o Bitcoin nessa época que ele se cadastrou, ele usou o que todo mundo faz. Porque se você for fazer isso conscientemente, um cadastro, eu tenho que disfarçar minha data. Vai mudar tudo. Mas se você faz isso en passant, quer dizer, você vai cadastrando, aquilo ali é apenas uma apurreação, tem que preencher, o normal vai ser fazer isso. Eu não sei se você aí que está me ouvindo, algum dia já falsificou a sua idade em algum site que não exige a tua identidade, né? Que não exige você demonstrar ali a identidade. Mas se fez isso, é muito provável que você tenha ido por esse caminho, colocado o dia e o mês que você nasceu e mudado só o ano. E eu
ficar comigo. Falei, pô, ele é de uma geração, muitas pessoas que eu lidei fizeram isso, né? Porque na internet, sempre nesses artigos que eu consultei, havia uma ideia de que Satoshi era dos anos 60. Era de algum momento dos anos 60, não dos anos 70. Então eu comecei a pensar comigo, provavelmente Satoshi Nakamoto é um dos cypherpunks, se é que existe algum que nasceu num dia 5 de abril. E aí eu comecei a buscar nesse direcionamento. E veja bem, não é a astrologia que me forneceu esse tipo de pista, não. É a vivência no mundo da astrologia, aliada ao fato de a gente conversar muito com as pessoas e ter essa sensação que quando o sujeito falsifica uma data de nascimento, e ali era um cadastramento do Satoshi, e ele colocou aquela data, então, pô, se o cara falsificou, deve ter nascido em 5 de abril. Eu comecei a procurar. E isso durou um tempo, porque esses caras realmente mantêm um sigilo muito grande com os dados natais, né? Mas, enfim, eu acabei me deparando com aquele que passou a ser o meu Satoshi. Para mim, ele é o Satoshi, não por nada de que ele tenha feito, mas porque ele nasceu exatamente em 5 de abril. 5 de abril de 1964. Eu falei, pô, eu encontrei o cara. E aonde eu fui encontrar? Em algum site de criptografia, em algum e-mail, em algum grupo? Não, eu procurei muito, muito, muito. Sabe aquelas buscas do Google que você vai pegando página 1, página 2? Então, foi numa dessas que eu estava lá na 10ª página, já desistido, porque eu já tinha desistido antes, de fato, de encontrar algum criptógrafo. Era mais ou menos as buscas que eu fazia, criptógrafo, cientista da computação, coisa desse tipo. Nascido em 5 de abril e tal, papapá. E acabou surgindo na minha frente num site de aniversários de famosos. Estava lá, 5 de abril de 1964, nascido nos Estados Unidos, um American Computer, quer dizer, um cientista da computação norte-americano, que é melhor conhecido pelo seu trabalho em blockchain e criptomoedas. Ele tem um blog muito popular chamado Não Numerado, alguma coisa assim. Antes da fama, ele havia criado o seu Twitter em junho de 2014, 240 mil seguidores. Ele nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Então, é claro que eu estou ocultando aqui o nome dele, para criar uma certa sensação, né? Aquela coisa, né? Então vamos lá. Então, quem foi que eu encontrei nascido em 5 de abril? Nick Szabo. Aí também, depois, com esses dados todos completinhos, eu consegui encontrar outros sites que colocam Nick Szabo exatamente nessa data de nascimento. Então, a partir desse momento, eu comecei a considerar que Nick Szabo é Satoshi Nakamoto, se realmente esse dado está correto. Veja bem, esse meio é tão doido que eu nem sei se esse dado está correto, se Nick Szabo de fato nasceu em 5 de abril de 64. 64 nem seria o mais importante, mas o 5 de abril sim, porque, vamos combinar, né? São ali 4 ou 5 cypherpunks, um deles é o Nick Szabo, e justamente nascido na data 5 de abril. É isso que eu estou muito intrigado, né? E até hoje eu fico, ninguém viu isso, sabe? Porque eu acabei encontrando, mas assim, eu fiz uma busca ali como astrólogo. Agora imagina a pessoa que é bitcoiner, né? Tem milhões. Ou alguém viu e não quis dizer, ou ninguém viu, ou então eu estou vendo aqui de gaiato uma data que não é verdadeira, não é a data de nascimento dele, porque se for, pelo menos que as pessoas não tivessem a vivência no meio astrológico para saber esse negócio de data de nascimento, quando o sujeito muda. Mas assim, não é estranho que no site P2P Foundation, a data que é considerada a data de aniversário de Satoshi Nakamoto, 5 de abril, e aí você pega o Nick Szabo, 5 de abril de 64, exatamente na década onde há um consenso de onde veio Satoshi Nakamoto. Falei, pô, eu não sei, mas assim, eu fico achando que eu tô pegando um bonde andando e daqui a pouco alguém vai dizer, pô, cara, isso aí todo mundo tá sabendo, isso aí foi feito assim, 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 já descobriram isso, isso. Então eu tô fazendo essa ressalva porque
foi o que eu encontrei, eu não tenho obrigação de saber lá no fundo como é que rolam essas coisas, porque eu não participo dessas fofocas, né, desse grupo, eu não sou desse meio, então eu não tenho como saber, mas assim, tão óbvio assim, que eu não sei realmente como dizer. Se for isso, se Nick Szabo tiver realmente nascido em 5 de abril, pô, é muito difícil, né, a gente dizer, não, isso foi por acaso, quem sabe, né? Bom, Nick Szabo sendo Satoshi Nakamoto, tendo nascido em 5 de abril de 1964, nós vamos aí ter o mapa astrológico dele, que é esse aqui. Por que eu coloquei Cleveland, em Ohio? Veja bem, esse por acaso, esse cypherpunk, ele é tão sigiloso, mas tão sigiloso, que eu não consegui encontrar sequer onde ele nasceu, só fala nos Estados Unidos. Mas tem até reportagens dizendo que ele poderia ter nascido na Hungria. Então eu tentei ver nos Estados Unidos qual foi a cidade que recebeu o maior fluxo de húngaros, e eu cheguei a essa cidade de Cleveland, no Ohio, né? Então eu fiz o mapa dele para 5 de abril de 64, ao meio-dia UTC. Por que meio-dia UTC? Porque você arredondou para o meio-dia, que é o que se costuma fazer quando não se tem a hora, botar logo no meio ali, porque não é entre meia-noite de um dia e meia-noite de outro. Mas não é por isso não, porque também o UTC em Cleveland, o fuso horário é mais 5, então é o UTC mais 5, mas aqui eu coloquei 0, que seria 7 horas da manhã em Cleveland, e não estou dizendo que foi Cleveland, absolutamente, isso foi apenas uma forma de colocar algum local, eu não sei onde ele nasceu, tanto que eu não coloquei aqui um mapa com ascendente. Mas eu usei meio-dia porque coloca a Lua exatamente no grau 18. A Lua ela corre um pouquinho ao longo do dia, diferente dos outros planetas que mal se movimentam 1 grau, né? No caso do Sol, de Mercúrio, mas a Lua não, se movimenta uns 12, 13 graus por dia. E por acaso, nesse horário aqui que eu simulei, ela está exatamente sobre o Sol do Bitcoin, o que volta à hipótese inicial daquela combinação que eu falei entre o mapa do Criador e da criatura, né? Então, eu aqui também simulei o mapa de Nick Szabo para Cleveland. Mas, veja bem, mais uma vez eu falo que essa data de nascimento eu não tenho certeza, esses vem de um site de aniversário de famosos. Outros sites também mostram isso, mas eu não posso ter certeza se essa data está certa. Não há confirmação dele, tá? Em nenhum momento eu vejo algo oficial vindo dele, que ele nasceu nesse dia, é super sigiloso, como são os cypherpunks. E a cidade de Cleveland também é um mero chute, né? Cidade de imigração húngara, e parece que ele é descendente de húngaros, então eu não tenho certeza. Tá? Apenas um chute aí para fazer coincidir, digamos, o mapa dele com o mapa do Bitcoin, que era o que eu esperaria encontrar. Era isso que eu ia fazer no início. O mapa do Bitcoin está aqui. Eu também vou arriscar aqui uma cidade da mineração do primeiro Bitcoin no bloco 1, que é Los Angeles. Também digamos assim, um chute, isso não tem nenhum tipo de confirmação. Eu tenho motivos para achar que foi Los Angeles, mas não é nada científico, nada confirmado, não há registro do local onde foi minerado o bloco 1. Então, isso aqui trata-se apenas de uma elucubração. E fazendo a combinação do Nick Szabo com o Bitcoin, tem aqui aquela relação que eu falei, o Sol do Bitcoin em cima da Lua do Nick Szabo, ou ao contrário, a Lua do Nick Szabo em cima do Sol do Bitcoin. Aqui os mapas já aparecem com ascendente por causa dessa, digamos assim, porque eu arbitrei aí cidades para o nascimento do Bitcoin e do Nick Szabo, mas isso não é confirmado, é apenas uma elucubração. Então eu queria dizer o seguinte, eu não tenho informação de quem vive ali no meio desses camaradas. Eu acho que ali entre eles até todo mundo sabe quem é quem. Mas assim, como astrólogo, usando a astrologia como navegação, eu fui aqui, fui ali e acabei chegando nessa conclusão, de que se aquela data de 5 de abril de 64 do Nick Szabo tiver certo, ele é Satoshi Nakamoto. E a segunda conclusão que eu cheguei é que o Bitcoin é sensível aos trânsitos de Saturno. E isso tem uma certa relação com os topos do preço do Bitcoin. São pequenas conclusões, isso não é científico, isso não tem nada a ver com recomendação de investimento, como o pessoal fala aí na Bolsa de Valores, é apenas o palpite de um astrólogo.
que já tem alguma vivência no meio, há mais de 40 anos lida com astrologia, e, enfim, para adoçar um pouco também esse 8º congresso aqui do Sinastro, trazendo aí uma temática um pouquinho diferente do que os meus amigos provavelmente estarão trazendo. E é com essas palavras que eu me despeço, agradecendo a vocês, principalmente a quem conseguiu me assistir até o final. Foi legal, foi bacana. Gostei de ter feito essa palestrinha, tá bom? Muito obrigado.